Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse cabelo aqui hoje tá me tiçando, mas vamos lá. Vou mandar um convite aí pra vocês, só um minutinho. E aí, como vocês estão? Como foi a semana? Hoje é sexta-feira, hein? Mais uma semana vencida, graças a Deus. Hoje temos convidado para essa live, uma live especial também. Tô mandando aqui o convite para vocês participarem. E enquanto isso vai dando tempo da galera chegar aí. Hoje BH esfriou, né? Ontem fez muito calor e hoje fez muito frio. Então a voz já tá aí fanha, porque essa mudança de temperatura, né, gente? Mudança brusca, ela acaba ocasionando aí um resfriado, né? Infelizmente não tem como muito fugir disso não. Mas tá bom, glória a Deus, né? Não vamos reclamar, que afinal de contas nós estamos aí rompendo e vencendo, não é? Então vamos lá. Mandei convite para vocês. Hoje nós temos convidado e eu já vou chamar ele. Antes de chamar ele aqui, né? Eu quero dizer para vocês que nós estamos aí já, né, no 20º dia, 21ª live já, né? Então caminhando para o fim, né? Já falamos de 21 princípios do empreendedorismo. Todos os dias às 10 da noite nós estamos aqui, né? Então você que tem acompanhado, depois me manda seu feedback, como tem sido, tá? E eu espero que esteja fazendo sentido. E hoje a gente tem convidado aí para participar conosco. E o tema de hoje, né, o que a gente vai desenvolver aqui, é fortalecer suas habilidades, né? Então, acho que foi um tema muito a calhar, né? Então, assim, espero que a gente possa aprender nessa noite, né? Ser mais motivado, sair daqui mais empolgado a fortalecer as habilidades. Estou aqui hoje, olha só, na luta com esses cabelos que estão nascendo, mas tudo bem, né? Vamos assim mesmo, vamos seguir. Na hora que você estiver pronto, deixa eu ver aqui, estou aguardando. Galera, compartilhem já essa live. Uhul! Uau! E aí, tudo bem? Namastê, né? Quanto tempo que a gente não se vê? Quantas horas passou, Verdade. Você né? tá vendo a Então, para chuvinha que quem começou a cair agora aí, filha? começou agora, tá gelado aqui em casa. Aqui em casa, no calor já é frio. No frio, gente, falta pouco nevar, né? Mas que bom. Uma honra te ter aqui, senhor Vira Gomes, né? A Se honra é apresente para o minha. pessoal aí, né? Antes de você se apresentar, deixa eu dizer aqui, gente, hoje nós estamos aqui, né? O Bira é uma pessoa, eu falo que é meu pai espiritual, meu mentor, meu amigo, e eu falei com ele, olha, eu quero que você venha, porque ele fez parte, né, bem direto desse processo todo que eu tenho vivido, né, principalmente nos últimos anos, ele está mais de perto aí, acompanhando todo o processo. Foi uma das pessoas que me treinou, né? Então, quem melhor para falar sobre fortalecer habilidades, né? Realmente tinha que ser ele, que ele foi uma dessas pessoas que treinou, que incentivou, que motivou, que, como fala? Esqueci a palavra. Confrontou, né? Que pegou no pé, mas que acreditou também, que investiu. Então eu disse para ele, olha, tem que ser você para falar desse tópico, porque tem muito a acrescentar para as nossas vidas, né? E eu tenho certeza que você que está assistindo aqui ao vivo, você que vai assistir o vídeo depois, vai ser impactado, porque foi o dia todo aí gerando, eu acho que essa palavra, né, para culminar aí no final do dia também, né, para trazer algo para impactar a sua vida, né, para te destravar. Então, se apresente aí para a galera, Vira Gomes, quem é você, o que que você faz, né? Olha, Vamos falar desse tema.
Que bom, eu penso que está mais do que apresentado aí pela Fernanda, essa filha querida que Deus nos deu, né? E ela com certeza está totalmente ligada à nossa vida, sempre postando coisas acerca de nós, todos os movimentos. E dizer logo nesse início que é um prazer, filha, estar aqui honrando, sendo honrado por, apesar de tantas qualidades que você tem, percebendo, né? Já é a 20ª. Vigésima Poxa, e primeira. tanto. Hã? 21ª live hoje. 21ª. E, na verdade, as lives é apenas um pouquinho, a ponta do iceberg de tudo aquilo que você tem sido resiliente, tem sido perseverante. Então, poxa, como é bom te ver nesse momento e saber que vale a pena, e saber que é possível, não só através do seu exemplo, mas perceber que, olhando para o seu exemplo, percebemos que as pessoas têm uma luz ao fim do túnel e dizer assim, poxa, ela conseguiu, então ela não é feita de uma matéria diferente da minha, carne e osso, igual a mim. Se a Fernanda está conseguindo, a troncos e barrancos, perceber, não é fácil, né? Deixar bem claro que não é uma mágica, mas ela está Uhum, conseguindo, então é possível que eu consiga também. sim. E para todos nós, né? E seja qual área for, gente, todos nós temos aí, eu estou tentando fixar, mas não estou conseguindo. Peraí, aí. Para todos nós que estamos aqui, né? Como eu tenho dito, eu tenho falado muito para a galera sobre emagrecer, mas não só sobre emagrecer, para qualquer área que a gente deseja ter êxito na nossa vida, né? É imprescindível persistir, perseverar, acreditar, né? Então, isso é algo imprescindível, não tem como, não é fácil para ninguém, né? Independente de qual for o seu objetivo, sua meta, não é fácil. Tem que ter transpiração, tem que ter ação, né? Não é sorte, não vai acontecer de uma hora para outra, não é mágica. Então, a gente tem aí que desenvolver, avançar, né? E hoje nós vamos falar sobre fortalecer as habilidades, né? Fortalecer suas habilidades, aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você tem aí como objetivo, como meta, né? E eu queria que você falasse, pai, um pouquinho para a gente de como que foi esse processo, o que que você que estava de fora viu, né? Como que foi esse processo de acompanhar, de motivar também, porque eu acho que não foi fácil, né? Então, eu queria que você falasse do ponto de vista do mentor, né? Que está ali mentoreando, que está ali liderando, como que foi? Olha, tem muitas coisas, né, que a gente não viveu algo teórico, a gente viveu e vive uma relação de amizade, de entrega, de conhecimento contínuo, né? Tanto Sim. você quanto eu, nós investimos um no outro, né? Não dependeu só de mim, apesar de você me honrar tanto, dependeu da sua permanência, da sua abnegação de tipo assim, alçar outros voos, ir para outras direções, você persistiu, né, em seguir as diretrizes, então é um conjunto de coisas, mas uma das coisas que eu quero observar é que as pessoas talvez pensem assim, cara, eu quero resultado. Existe a influência dele ou quem tem seu líder, né, o seu mentor, o mentoreamento, pode falar assim, alguns têm e eu que não tenho. Cara, eu vou dar aqui alguns toques práticos, porque eu percebi muitas coisas. Eu percebi, e isso vai mudar, filha, de pessoa para pessoa. É bom que quem estiver assistindo a live entenda. Às vezes, o conjunto de sistemas que a Fernanda adquiriu no decorrer da vida dela foi usado numa estratégia, né? Para que não haja frustração, a gente tem que ser Uhum, bem claro. E você que está assistindo, outras pessoas que vão acessar essas imagens, exigem outro tipo de estratégia por causa do sistema desenvolvido no decorrer da vida. Eu, particularmente, aplicando a Fernanda, eu utilizei e utilizo ainda
O quê? Ó, vou contar os segredos. Vou saber. Mas você sabe que você não me pega, né? Sempre vai ter uma saída pela tangente. Então, o que eu É, percebi muitas vezes era o imprevisto, né? A Fernanda ela era abordada por algo que ela não tinha chave, não tinha a possibilidade de falar assim, "Ah, agora ele vai agir assim." Quando ela pensava que eu poderia agir de uma forma, eu agia de outra. O que é que eu fazia e faço? Eu quebro um enquadramento onde ela se habitue com a minha forma de agir com ela, para que ela não se resguarde e assim evite, olha que coisa linda, evite aquilo que é necessário. Ou seja, se a Fernanda quer ir para a esquerda, muitas vezes eu posso dizer não para ajudá-la. Claro que o fruto deve ser o amor, o crescimento dela, mas eu posso também dizer sim, querendo extrair algo diferente dela. Às vezes eu permitia, né, no meu incentivo, na minha ajuda, na minha mentoria, eu falava, vamos, Fernanda, vamos, você vai ter que ir, acorda, levanta, vamos. E outras vezes ela falava assim, ah, eu não quero ir. E simplesmente eu concordava. Algumas vezes eu dizia, não, era taxativo, você não tem esse direito agora de fazer isso com você, anular aquilo que está sendo construído. Você vai, ainda que você não esteja com vontade. E aqui é um ponto que eu quero abordar. A vontade é um dos pontos principais. A vontade em querer crescer, em querer evoluir, tem que partir de dentro da pessoa. Sem é esse verdade. item, podemos até construir um caminho para revelar à pessoa a necessidade de viver acima do que hoje eu não tenho tanta vontade. Mas você entregou um fator muito relevante, como é que eu digo a palavra, que algo fundamental para que eu pudesse te ajudar em ativar essa perseverança na qual você se encontra hoje. E é muito importante, gente. Por que que eu quis que ele viesse, né? Claro que ele sabe, qualquer momento ele vem, independente, eu acho que qualquer tópico ele vai fluir muito bem, porque tem experiência, tem muita coisa para contribuir conosco. Mas por que que eu quis que ele viesse nessa questão das habilidades? Porque eu não sei se você lembra, mas eu fui pegar a data aqui, no dia 16 de fevereiro de 2016. Olha só, fui lá no fundinho, você me disse uma palavra que eu acho que foi a virada de chave. Claro que hoje eu entendo isso muito mais, naquela época não tanto, mas você me disse algo que foi a âncora para mim, que é sentencie o seu inimigo com atitudes novas. Eu não sei se você lembra dessa palavra. E você me deu isso baseado em Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre a mudança de mentalidade, né? Que vai falar ali, transformar o seu mundo pela mudança da sua mente, que a gente falou muito também hoje. E, Sim. gente, isso é fortalecer as habilidades. Por quê? Porque a gente acha, né? A gente inicia um projeto, seja ele qual for, e a gente acha assim, ah, vai ser tudo fácil, aí eu vou conseguir rápido. E não é, é um processo. E durante a caminhada a gente se desgasta. Durante a caminhada a gente tem a desmotivação, tem a frustração. Como o pai falou aqui, quantas vezes eu quis ficar quieta, né? Eu quis ficar na minha zona de conforto e ele disse não, não fica, vai. E outras vezes ele disse, tá ok, fica. Por quê? Porque eu estava sendo treinada, né? E ainda estou em treinamento, não estou pronta, mas estava sendo treinada ali para quê? Para ter maturidade, né? Eu acho que é o ponto-chave. Ter maturidade, aprender a tomar decisões, não mediante a minha vontade, mas mediante ao propósito. Então, quando o propósito é maior do que a nossa vontade, a gente começa a agir pelo propósito e não pela proposta, né? E quando ele me disse essa questão de sentenciar o meu inimigo com atitudes novas, quem que é hoje o meu maior inimigo? Quem que é hoje o seu maior inimigo? Né? Então, você está numa guerra e o nosso maior inimigo não é Satanás, falando aqui da parte espiritual, não é Satanás, não é o demônio, que ele já foi vencido. Nosso maior inimigo é a nossa carne, a nossa vontade. E aí, para sentenciar a minha carne, a minha vontade, eu vou precisar ter atitudes diferentes da que é habitual para mim. Gente, hoje eu entendo isso.
Mas gostou muito. Foram muitos anos aí, Bira, falando, falando, repetindo, falando. Por quê? Porque hoje eu entendo, hoje isso é claro para mim, é mais leve. Mas quando eu estava lá vivendo, não, eu ficava com raiva, eu queria brigar com ele. Quantas vezes a gente já discutiu, né, por causa da imposição. Mas eu percebo, e eu acho que isso não é muito falado hoje em dia, pai, da questão do discipulado, né? A gente fala muito que você tem que ser líder, fala muito para os líderes, mas eu não vi até agora, né? Não vi, pode ser que tenha, tá, gente? Eu, Fernanda, não vi alguém que seja o discípulo vindo falar sobre o ser discipulado, né? O privilégio que a gente tem de ser discipulado, que é um privilégio. Uhum. Nem todos têm, né, esse privilégio. E aí eu lembro que você ficava, vão lá, vão fazer, né? E uma outra coisa que você disse também, que pelo menos me marcou muito, foi que a questão dos músculos. Não se dá músculos da noite para o dia. Tem que desenvolver, tem que repetir, tem que refazer, né? E era uma coisa que você era muito incisivo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, porque tem uma galera aqui, sejam Uhum. bem-vindos todos que estão chegando. Então, eu não sei qual que é o desafio deles, mas qual que é essa importância, pai, dessa consistência, né? De É. desenvolver aí. A perseverança é um grande trunfo na mão de quem quer alcançar, seja o que for. Se você deseja ter algo diferenciado, você vai ter que se esmerar em fazer algo a mais, fazer melhor, dedicar mais tempo. E a gente usa essa figura de linguagem que também cabe no literal. Não existe músculos sem exercício físico, né? Eu estava agora, esses dias sedentários aí por conta da pandemia, muito deitado e ali e tal. E eu percebi que minha coluna estava, né? Não é questão só de criar músculo, é questão de tornar lugares que eram móveis em lugares imóveis. As dores começam a aparecer e assim a gente pode transferir de forma em uma linguagem figurada para várias áreas da nossa vida. Algo que não estiver funcionando como foi idealizado para funcionar vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde vai começar a dar problema. Então, a mobilidade, o exercício, né? Mover o mecanismo, o alongamento, músculos, eles precisam de exercício para que eles tomem a forma. A hipertrofia, ela exige a exaustão, né? A exaustão do movimento para que o seu músculo crie a hipertrofia, onde ele vai ficar mais duro, vai ficar mais rígido, vai lhe dar mais força, mais power, mais poder. Então, o problema é que nós, né, já sabemos de tudo isso e graças a Deus, assim como eu também tive alguém para me ajudar em algumas áreas, a Fernanda tem a nós, né, a minha esposa e outros que vêm aí nos ajudando, contribuindo de alguma forma. Então, é importante, já que estamos falando de Deus, orar ao Senhor, pedir a Deus alguém que possa nos amar, nos escolher como filho, como discípulo, para que dedique tempo. É trabalhoso, é verdade, mas, poxa, quando a gente vê o fruto do trabalho de Jesus, tendo misericórdia e usando a nossa vida através de nós, a gente vê pessoas como a Fernanda e outras pessoas se levantando e servindo de exemplos para tirar outros que estão habitando no mesmo caos que outrora a Fernanda estava vivendo, é super gratificante, é um salário. Então tem que insistir, tem que dar não, tem que olhar no olho, né, filha? Que a gente vai aprendendo a olhar no olho e dizer, não, eu não quero saber isso. A gente já teve vários embates, algumas coisas duras, não é para qualquer um. Mas antes de finalizar essa frase, eu quero dizer uma coisa. A questão é para onde essas pessoas estão indo. Se a pessoa quer viver a revelia, quer fazer o que bem entende da vida e até com a sua própria vida e não quer ter um legado, não quer ter relevância ao falar, porque quando você não vive uma história, você conta histórias, porém elas não têm o mesmo peso que uma história contada por alguém que viveu a tal história. Então, o que nós estamos vendo aqui, porque o povo é assim,
Ó, eu quero saber, cadê? Ah, fiz a cirurgia, ah, emagreceu, cadê os quilos? A gente vê na Fernanda resultados, como nós estamos vendo, e não é só o físico, a mente dela emagreceu, né? E eu não estou falando Uhum. só. Fernanda, gente, não se resume na mulher com morbidade, né? Com obesidade mórbida. Não, ela não é só isso. Há muitas coisas. Ela está aí explorando algumas áreas nas lives, são 31 lives, né? Sim. Eu não vi tudo, né? Confesso, porém, há muitas outras qualidades. Eu creio que depois virá uma série, para a glória de Deus, eu digo isso, da variação das outras áreas ricas que a Fernanda tem para nos oferecer, quanto ministra de Deus, quanto mulher, quanto amiga, quanto essa filha querida que ela é. Amém. Ele vai me desafiar, gente, tá vendo, né? A gente tá aqui vencendo O que 31 que você arrumou lives. para sua cabeça, hein? Entendeu? Aí a gente sessenta e faz as duas lives. lives, próxima etapa. Ai, aleluia. Não, então, né, gente? 31 já tá assim, custando, né? Seu pai Hoje, está graças a fazendo, seu pai tá fazendo 2 por dia e agora? O que, que vai dar para você? Filho é mais rápido agora do que deu, o pai, viu? deu ruim, hein? Deu ruim. Então, mas dentro ainda disso, né, que o pai tá falando aí, que o Beiro tem falado, é justamente isso, gente. Ter alguém, acho que para você prestar conta, que isso faz total sentido, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada. Eu já falei isso aqui em outras lives, né? Da importância, sim, de ter alguém para te ajudar. E reconhecer essa necessidade de ajuda, acho que é o primeiro passo. Porque, por exemplo, na obesidade, por mais que eu sabia que eu estava obesa e me enxergava obesa, eu precisei literalmente de um choque, né? Eu falo que eu virei esse choque que vem dar, né, em você, esse choque, esse estralo, para quê? Para você acordar, para você despertar, né? E ele é exatamente esse choque, esse desfibrilador, achei o nome, esse desfibrilador que vem no peito assim e dá ali aquele choque para você despertar para a vida. Então a gente precisa de pessoas assim. Ah, eu não tenho. A gente é ótimo por criar desculpas. Eu não tenho referencial, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho esse mentor. Gente, se você não tem, né, faça como eu fiz durante muito tempo. Pede a Deus alguém, né? Pede a Ele, porque Ele vai levantar. Bira veio de Portugal. Eu falo que ele veio, né? Ele, Fabiane, Benjamin e Sofia vieram aí para me acudir. É a minha resposta de oração por muitos anos. Por quê? Porque eu tenho e sempre tive excelentes líderes, né? Eu gosto de deixar isso frisado, né? Eu tive pastores, eu tive líderes, eu tive acompanhamento, sim, que me ajudaram muito, mas eu cheguei num estágio que eu precisava desse desfibrilador, dessa pessoa diferente que iria realmente me acompanhar, me dar esse acompanhamento de perto, né? Que era necessário. Então, olha só, ele estava lá em Portugal e ele, não só ele, né, a família toda, e vieram para o Brasil e Deus uniu aí esses propósitos, né? Porque o propósito deles encaixa no meu propósito se encaixa no deles, e aí a gente tem desenvolvido esses laços aí, né? De comunhão, né? De paternidade, que é uma coisa que eu quero muito falar sobre paternidade, a importância da paternidade apostólica, a importância da paternidade real de Deus, de entender isso, né? De ser filho. Então tem muita coisa, realmente tem muito assunto aí para vir, Haja muito live. assunto. Haja live. Tem muita coisa aí para vir, tem muita história para contar, né? Muitos relatos, enfim. E como pai, como você aí, quanto líder, né? Hoje, qual que é ainda um dos desafios que você vê assim, você fala assim, nossa, isso ainda é desafiante, isso ainda precisa mudar? Pode falar, porque ele fala, viu, gente? Ele fala, ele faz nem questão de live, em público, ele fala, ele rasga o véu. É. Então, o que que você vê aí ainda como desafiante que pode contribuir aqui para a gente dentro desse assunto? Hoje, eu olho para você e vejo algo muito mais leve, não só os quilos, tá?
Hoje eu vejo. Ah, que Ela bom! sabe que eu não perco a piada. É, É, a gente brinca, mas tem essa intimidade. A gente, o pau quebra, a gente brinca muito, a gente se diverte demais. Né? A seriedade, a respeito, a cumplicidade, mas também a gente se diverte, né, filha? Eu sou um é grande verdade. palhaço e a Fernanda entra na minha, ela também pega no meu pé. A gente tem uma série de fotos bonitas, um dia a gente vai postar aí para vocês. O Ah, recordista das vai. fotos feias. Se entrar eu, Fernanda e a pastora Cindy, minha pastora, a gente não sei quem vai ganhar aí as micagens. Mas uma coisa que eu acho importante antes de falar de desafio, se bem que nesse momento, o progresso que eu vejo, eu estou mais naquela onda assim do pai que olha o filho crescendo e eu fico ali para dar pequenos ajustes, um toque ali, outro aqui, orando, intercedendo, ficando atento a Deus para ver se tem algo que eu trago. Mas eu vejo a Fernanda como uma mulher, que ela é tanto que as minhas intervenções diminuíram. Não diminuíram por desleixo, porque ela bem sabe o que eu estou falando, que às vezes a gente demora para falar algumas coisas, a gente se vê quase todos os dias, né? Mas mesmo quando a gente não se vê, quando ela chega na mesa para conversar, tomar um café comigo, eu falo da vida dela como se a gente tivesse ali junto 24 horas. Aí ela fica assustada e fica pasma, né, com o amor de Deus, né, filha, não é verdade? Sim. Essa é a E mais questão do uma. discipulado, que eu falo que não é tão falado, né? Porque o discípulo, gente, se você for olhar ali, né, o maior líder de todos os tempos, que é Jesus, ele tinha 12 discípulos. Então, assim, o discípulo é aquele que está ali para lavar as mãos, e hoje isso não é falado, né? Hoje, se você falar isso, nossa, vou lavar a mão do meu líder, isso é quase que um crime, né? Se você falar que você vai Cuidar do servir um líder, líder, não, amar, né? nossa, tá em pecado porque você está idolatrando e não, gente. Né? Só a gente parar para analisar a questão ali dos discípulos de Jesus, né? Qual que era o comportamento do discípulo com Jesus e era um comportamento de amizade, era um comportamento de proximidade. Claro que cada um tinha uma característica diferente, né? E eu vejo isso, sabe? A ausência hoje de se falar isso, eu não sei se há um medo ou o que que há, né? Que eu vejo muitos liderados não tendo essa liberdade, né? Desse relacionamento que a gente tem, né? Muitas pessoas, pai, falam assim: Fernando, você é filho do Bira mesmo? Ele tem idade para ser meu pai, sabe, gente? Mas eu não conto essas coisas, né? Não adianta ele ficar fazendo essas caras que ele tem. Mas aí eu falo, não, não sou, ele é meu líder espiritual, né? E aí eu falo, meu mentor, depende da ocasião, porque tem gente. A galera. Ah, agora voltou. 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 Pronto. Então, essa importância também, eu acho que para fortalecer. Agora, uma coisa que eu estava falando aqui, né, sobre essa importância da gente falar sobre o nosso liderado, de ter essa liberdade de falar, que eu não vejo isso muito, e entrar num outro assunto aqui, pai, que é exatamente o que me ajudou, que é a questão da mudança de mentalidade, sou o que digo que sou. A gente já falou em outra oportunidade, mas cabe muito aqui dentro. E eu Sim. insisto com ele, gente, para falar, porque
Voltou. Voltamos. Tá vendo? Olha só, gente. Aqui a gente é persistente, porque falou do assunto, a internet trava. Vamos lá. Sou o que digo que sou. Use o Ok. poder da palavra em seu favor. E aí? É o livro, né, que a gente teve a honra de escrever. A Fernanda contribuiu pra caramba, e não só nesse, como os outros que estão aí na fila para sair. Esse último que a gente vai fazer, tá fazendo agora, desenvolvendo. Te mandei áudios aí, o negócio está fluindo, brotando. As leis do buraco negro, né, baseado o paralelo entre a mente e esse fenômeno que acontece no universo, esse vácuo no universo. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas falando do. Antes de falar um pouquinho, estou com algo preso aqui, ainda não liberei é, um raciocínio sobre a quantidade, antes de falar propriamente, ou mais um pouquinho sobre o livro, a quantidade que cada um pode fazer para adquirir esse músculo, desenvolver suas habilidades. Cara, às vezes, Muito né, porque cada ser humano ele é dotado de uma capacidade de percepção, cada um tem o seu limite. Então tem gente, eu vou colocar aqui um exemplo claro, físico, no fisiculturismo mesmo. Minha esposa, ela reclama às vezes, sabe aquele exercício de braço, de fazer coisas assim, com os halteres? Ela reclama e fala que dói, que no braço. E eu já gosto do peso mais no braço, peitoral e tal. Tem gente que já malha melhor as pernas. Cara, às vezes você vai conseguir pegar 1 quilo e aplica isso em várias dimensões da sua vida. Às vezes você não vai fazer com tanto peso, às vezes você não vai com tanta força, às vezes você não vai conseguir, né? Cabe, claro, se você tem um líder que ele entenda, tenha sensibilidade para colocar os quilos, colocar a força, colocar a, o tom certo, aquilo que você precisa para aquele momento. Isso é muito importante. Mas, assim, de uma forma geral, você que quer mudar de comportamento, desenvolver as suas habilidades, vai aos poucos, faz o que você aguenta. Hoje aguenta caminhar uns 10 metros, vai 10 metros. Se aguenta só ir até a porta, vai até a porta e volta. Se aguenta ir até o mercado, vai até o mercado. Cara, isso vai se tornando um hábito. É assim que eu estou fazendo comigo nesse novo tempo, né? Comecei com a live pela manhã, Fernanda, ou você pensa que é só o pai que ensina o filho? A filha também puxa a minha orelha. Vamos, né, falar de orelha. Eu espero que a Fabiana tirou os cabelos da orelha. A Fernanda que faz isso para mim, ó, velho, vai ficando mesmo velho, cão, mas você vai ficando mais assim, mais maduro, mais bonito. Aí nascem os cabelinhos, a Fernanda cuida, hoje a Fabiana cuidou. Cara, perseverança, ela também tem o fator da quantidade, né? Então, passo a passo. Hoje eu consegui 100 metros, amanhã eu consigo 200. Daqui a pouco eu estou na maratona de São Paulo, entendeu? E o importante é que você vai atingir a meta. Os músculos, eles precisam disso. E há um outro dado. Existem coisas na vida, como eu disse agora há pouco, que a gente precisa parar para ver o que está acontecendo, o que é que está dando certo, o que precisa ser reformulado, porque às vezes há métodos que não se aplicam, vai dar fadiga. E a gente, quanto mentor, a gente vai errar também. E como eu disse, nós estamos aqui para aprender não só com os nossos erros, mas para aprender também com os nossos filhos. E a perseverança era esse raciocínio, eu me perdi um pouco, de voltar para fazer uma live que eu nunca gostei, e agora eu comecei com uma, a Fernanda está celebrando. E agora estou fazendo 2 por dia, a propósito, 9 da manhã com louvor, adoração e palavra. E às 17h30 também eu estou fazendo o louvor e a palavra. E às vezes entro na terceira live sobre os leões conservadores, cara. E esse livro, como a Fernanda citou aí bem, Sou o que digo que sou, ele é uma ferramenta, uma ajuda para quem deseja aprender o poder da palavra, abrir a boca. E dos áudios que eu te enviei hoje, filha, é exatamente sobre isso. Sobre
a perseverança, o hábito, sabe? E um toque poderoso antes de passar a bola para você de novo é algo que eu estou descobrindo. O poder da expressão não é só em você abrir a boca no espelho, que isso já é poderoso, mas há um poder também. Cara, hoje Deus pôs isso no meu coração e eu vou dar logo aqui, como é que fala, Fernanda? A gente dá Um prelúdio, um prelúdio, não. gostinho. É outra linguagem que usam mais quando você fala de um filme, dá um Um spoiler na spoiler. história. Deus está ministrando no meu coração que quando alguém fala o que está sentindo em relação a uma comida gostosa que comeu, a uma sensação ruim ou boa, quando você tem alguém para expressar, se não tiver alguém, fala com o espelho. No mínimo, né, fala com Deus que ele está te ouvindo. Mas quando você fala, poxa, Fernanda, amei esse pãozinho gostoso com manteiga aqui. Poxa, João, Maria, José, essa comida me fez bem. Ah, eu amei essa maquiagem. Ah, poxa, eu comprei uma calça, ficou top em mim. Tem um poder nisso. Deus ainda vai me mostrar mais coisas. Mas eu vou dar esse spoiler para vocês. Comecem a falar daquilo que dá prazer. Porque uma das coisas que impedem a quem quer melhorar suas habilidades é a falta de expressão, é a falta da gratidão. E é algo que a Fernanda também aprendeu. Eu acho que ela se sentia constrangida. Não que eu cobrasse, mas virava e voltava, ela assim chegava para mim, pai, eu quero te agradecer, dizer que eu te amo, dizer que eu sou muito grata à sua vida, porque muita coisa era feita no decorrer, tanto ela por mim quanto nós por ela, e chegava um momento que ela dava um start, assim, epa, cara, esse cara é um doido, estranho que veio de Portugal, e ele tá fazendo isso, né? Fazendo, entre aspas, pela força só, pela minha vida, e eu preciso externar gratidão. E isso, ó, like, joinha, é muito importante, porque no outro lado da linha tem alguém que também tem sentimentos. E é bom, a gente não está motivado por causa disso. Mas é muito bonito, né? Essa expressão de gratidão. Falar, poxa, eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Tudo faz parte do pacote. Mas elogiar também aqueles que estão trazendo algum benefício à sua vida é muito importante. Fica aí a dica. Hashtag fica a dica. E você está falando da questão da expressão. No curso que eu fiz, gente, do Explosão de Autoconfiança, que a gente teve que aplicar ali durante 60 dias, né? Que foram 30 mais 30, eu fiz o curso 2 vezes. Eu tive que aplicar esses exercícios de expressar o que você está sentindo, de transformar, né, pensamentos negativos em pensamentos positivos. Então, várias técnicas que a gente teve que aplicar. E, pai, tem muito a ver com o que você está falando. Por quê? Porque a forma como eu penso, meu corpo reage. Então, se eu penso, poxa, eu sou grata ao Bira, né, por tudo que ele fez, por todo o investimento, o meu corpo vai reagir com gratidão. Então, eu vou expressar isso. Então, tudo Aham. começa no pensamento, né? Então, olha só, se eu estou pensando, igual hoje, gente, ele fez um bolo não, um pão maravilhoso lá com chocolate. Fui lá, porque, né, que eu sou dessas. E aí eu fui lá, tomei café, comi, a gente desenvolveu aí o nosso projeto. Fizemos live e eu vim embora e eu falei com ele, nós temos live de novo, não vai fugir. Mas a questão do pensar e o corpo reagir, né? Da expressão, eu acho muito importante. E principalmente, é um dos pontos que eu anotei aqui, ele falou que eu não tenho uma caderninha, eu tenho, tá? Tá tudo anotado. Ó, Um dos pontos que eu coloquei ali é justamente a questão da expressão, né? De você falar naquilo que você acredita, porque tem muita gente que se vê limitado, que se sente limitado, né? Porque não teve esse apoio, não teve essa construção na identidade. E aí a pessoa se vê limitada realmente de expressar, porque não teve aquilo, não teve essa expressão. Né? Então, o que que você pode fazer, gente? Tem um versículo que fala da gente chamar a existência as coisas que não existem como se já fossem. Ou seja, exatamente trazer para a sua realidade, através da fé, através da palavra proferida, as coisas que ainda não existem. Fernandinha.
Ei, lindona. Olha lá, gente, esse trenzinho. Olha. Então, olha só, o poder, né? Usar, tá, e dentro do usar o poder da palavra em seu favor, né? É você se expressar, é você abrir a boca com determinação, acreditando. E hoje você falou muito sobre o quê? Sobre ter fé, né? O que que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Aham. Então, ele falou muito, gente, sobre fé e está tudo interligado, porque você precisa ter fé, você precisa acreditar para você proferir e o seu corpo reagir a isso, né? O seu corpo reagir a essa expressão do seu pensamento, da Isso. sua forma de ver. E cada resultado há que ser celebrado, porque, cara, os efeitos colaterais, algumas pessoas, como a Fernanda tem falado sobre o sorriso, Fernanda, gente, era mais emburrada, tem um sorriso lindo, meus filhos elogiam, babo, essa menina, ela tá mais bonita, o rosto, ontem aquela imagem linda lá com as sobrinhas dela, imagem tão gostosa, tão leve, né? Fernanda é uma moça, uma jovem, eu posso dizer isso, ela sabe do respeito que eu tenho por ela. Uma moça bonita, mas era carrancuda, aquela cara fechada. E hoje, a Fernanda continua ainda dizendo algumas frases do passado, mas as atitudes, pelo que eu percebo, e um dos áudios que eu gravei até sobre o livro que eu estou escrevendo é isso. Às vezes a gente já mudou de atitude, olha que coisa legal aqui. Porém, a nossa boca continua falando as mesmas frases antigas. Então, é necessário a gente dar mais ouvido àquilo que sai da nossa boca. E ao percebermos que há chavões pejorativos, chavões, um vício em dizer aquilo por costume e a realidade já mudou, há que tirarmos isso daí do nosso vocabulário. Então, essa também é uma boa dica, é uma prática que a gente precisa tomar posse de parar de dizer aquilo que não vai trazer benefício nenhum e substituir, eu acho que isso é interessante, por aquilo que está acontecendo. Uau, meu bíceps cresceu, já que estamos aplicando aqui a linguagem do exercício físico, né? Ah, poxa, agora minha pele melhorou. Cara, exalte os resultados. Anota isso aí. Exaltemos os resultados. É necessário exaltar o resultado, uma forma de recompensa para a alma, certificando que realmente tem acontecido alguma coisa. E eu, do lado de fora, eu vejo tantas coisas mudando em Fernando, algumas coisas estão em construção, então a gente fica um pouco segurando. Outras eu já posso enfatizar porque já tomaram forma. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Até adquirir o músculo, existe uma questão de inchaço, que dá uma sensação de mudança, mas ainda não é a mudança. Então você percebe que quando a gente já fez na academia, né, filha? Quando você faz academia, literalmente o Ok. peito, principalmente o peito, fica assim fica igual um pavão. Você incha o peito e fala, agora os homens, né? Parece um siri embaixo, as perninhas e em cima inchado. Cara, para uma semana para você ver uma coisa, né? Faz... Então, perseverança. Até os que já adquiriram músculo, a perseverança é algo que não pode faltar naqueles que querem manter e aumentar aquilo que já adquiriram. E você vê pessoas mais velhas que exercitaram-se, né? Você vê que o condicionamento físico delas é outro, é diferente até de alguns jovens que hoje não aguentam nada, não aguenta subir numa árvore, não aguenta pular um muro, não aguenta dar uma corridinha, qualquer coisa já está botando os bofs pela boca. Mas aqui vai esse toque. Pare de falar aquilo, ou busque parar, ler livros. E de vez em quando a Fernanda parece com umas gíriazinhas aí. Tem uma coisa que ela fala mesmo, como é que é? Direto, uma palavra agora me fugiu. Boa vida, não. Como é, filha, que você usa? Viu? Ótima vida.
Eu acho que é isso. Ah, tá. Uma ótima vida hoje. Só você que ouve falar isso, eu Uma nunca ouvi em ótima lugar vida. nenhum. Eu nunca ouvi isso. Uma ótima Tem- vida hoje, é que eu Onde é que falo. você ouviu isso? Não ouvi de ninguém, você acredita? Acho que esse realmente eu não ouvi de ninguém. Mas por quê? Porque eu tenho o hoje, na verdade eu não tenho nem o hoje, né? Eu tenho o agora. Então, ao invés de ser hoje, eu deveria substituir para o agora, uma ótima vida agora, porque é eu que faço uma ótima vida. Não Aham. adianta, gente, a gente querer atribuir responsabilidade a outros, né? Eu já falei isso muito aqui nas lives, vou repetir sempre. Não adianta eu atribuir minha responsabilidade, a responsabilidade de ser feliz, de viver os meus sonhos ao Bira. O É a Bira tem sua a vida vida, né? dele, é a minha vida. Então, assim, é a minha vida, são as minhas escolhas. E eu vejo muitas pessoas também transferindo isso para Deus. Ah, se Deus quiser, vai acontecer. Não, cara, Deus já fez a parte dele. É sua hora, porque a dele ele já fez. Então, é a sua hora de viver o seu chamado, de viver o seu propósito, de cumprir com a sua parte, né? Se você cumprir, ótimo, você vai ter um benefício. Se você não cumprir, também vai ter um malefício. Então, a consequência é sua, né? A decisão é sua. E a gente fala muito que até o nada, né? Ele nasce. O nada, quem planta nada, colhe nada. Então, o que você plantar, você vai colher. E o que você não plantar, também você vai colher. Porque o nada é nada. Então, quem planta nada, colhe nada, né? Então, Verdade. falando aí de semente, é importante. E eu coloquei aqui, né, dentro de tudo que ele já falou, a gente está bem conectado, né? Só frisar a questão do treino até que se torne um hábito, né? Tem que Uhum. treinar, tem que treinar. Legal, legal. É treinar, é repetir até que se torne um hábito, porque o hábito ele já é gostoso, já é habitual, já está em outra fase, mas até se tornar um hábito é preciso treinar. É ali Sim. repetir, repetir e repetir. A persistência, que você falou brilhantemente, não precisa repetir, né? A disposição, que você também já falou, né? Que se você não Tudo fizer, gente, começa não aí, tem né? Tudo como. começa. Começa aí. A disposição para mudar, a disposição para agir, a disposição para se levantar, para caminhar. Então, tudo começa aí, né? E Olha, o tra... pega ali, filha, antes de falar essa próxima, guarda aí. Até o próprio Jesus, antes de operar milagres em algumas situações, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Sabe, porque isso ali, isso escrito na Bíblia nunca estaria lá à toa. Porque há pessoas que, antes de acontecer algo com ela, precisa haver a concepção prévia. Deus conhecendo a predisposição do ser humano em não aceitar o novo, ele faz perguntas para que a pessoa se aperceba da sua necessidade. Porque tem gente que precisa de algo, mas não tem a consciência que precisa agir para adquirir o benefício. Então, daí as perguntas de Jesus: o que quer que eu te faça? Quer edificação? E coisas do tipo. Aí a pessoa: uau, eu tenho um problema e alguém está perguntando. Eu quero. Então, é necessário ser específica, específico, dizendo o que você quer. Uma pergunta que cai bem aqui nesse momento é: o que eu quero para mim? Você que está assistindo esse vídeo, essa live, está assistindo agora, vai assistir depois. O que eu quero para minha vida? Então, antes de dar o primeiro passo, ao dar o primeiro passo, tenha isso em mente, a sua meta. Porque a mente, ela só vai focar aquilo que você preconcebeu, aquilo que você disse sim aqui dentro, que são as crenças limitantes, são o poder da crença interna. Ah, eu creio, eu quero, eu sei que se eu tocar no manto de Jesus eu ficarei curada. A decisão começou na mente. A mente é onde começa, é onde termina tudo. Guarda isso aí. Se eu quero ir para o próximo nível, se eu quero começar algo novo, a minha mente tem que sair à frente. Porque assim como o homem pensa, assim ele o é. E o homem aqui está genericamente. Se a mulher pensar que vai a algum lugar, ela já chegou antes mesmo de sair do lugar. Então, se o homem pensar que vai a algum lugar, ele precisa pensar, porque ao pensar, ele já chegou lá antes mesmo de sair. Tudo começa aqui. Aqui é a caixa do planejamento, ó. Tá bom? É verdade.
Acabou, ele acabou de falar a última coisa que eu notei, que é exatamente isso. Assim como você imagina, assim como você pensa, assim você é. Então, tá vendo, gente? Essas coisas acontecem constantemente, né? Que Eu tô bom, né? pensando em algo, ele vai e fala. É, isso significa que a gente está conectado, né? A propósito. Amém. E eu tô pensando muitas das vezes em algo. E outra coisa, gente, que eu acho que faz toda a diferença, né? E eu acho que isso também serve para fortalecer a habilidade. Tenha pessoas com quem você possa contar, sentar na mesa, como já foi falado, a gente só está reprisando, mas olhar nos olhos, que eu acho que isso faz falta hoje, né? Alguém olhar nos seus olhos, e eu falo porque eu estou numa fase diferente realmente, né? Algumas coisas já mudaram e eu percebo essa mudança, né? O excesso de autocrítica, de autocobrança de mim comigo mesma, gente, já saiu assim de 99,9%, né? Então, cada dia eu tenho aprendido mais a me respeitar, respeitar os meus limites, ao amor próprio, mas só é possível hoje ter esse amor próprio, porque eu encontrei com o amor. E o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. Então, eu só posso hoje dizer desse amor porque eu tive experiência relacional com esse amor. Então, eu precisei me ver nesse amor, encontrar esse amor. Estou descobrindo coisas a meu respeito dentro desse amor. E aí sim, me amando, amando o amor, eu consigo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Que Yes. essa é a ordem, né? Muito bom. A ordem é eu amar o outro como eu me amo. Então, Yes. talvez você está aqui assistindo, você fala assim, ah, mas eu não consigo relacionar. Eu sempre tive muita dificuldade em relacionar com muitas pessoas, né? E o pai sempre falava, não, mas você precisa mudar a sua forma, mudar a sua maneira de agir. E hoje eu entendo que eu tinha dificuldades justamente porque eu não sabia lidar comigo. Eu não conseguia me amar, eu não conseguia respeitar os meus limites. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, e não foi algo da noite para o dia, foi algo processual, né? Que eu comecei a entender quem eu era, que eu comecei a me amar, a literalmente me amar. Tô aqui descabelado, mas tudo bem, né? Tô aqui, tô bem, tô leve, né? Então, assim, que eu comecei a me valorizar como pessoa, eu acredito que agora sim eu estou pronta para amar o próximo como eu me amo, né? Mas eu precisei ter um encontro com o amor, que é a pessoa, né? Jesus, ele é o amor em pessoa, então eu precisei ter Verdade. esse encontro verdadeiro com ele, relacional, algo eu e ele, para conseguir primeiro enxergar ele como esse centro de todas as coisas, para me enxergar como ele me enxerga, e ainda estou aprendendo a me ver como ele me vê, para conseguir olhar para o próximo e amar o próximo como eu me amo. Então, olha só, isso é fortalecer também as habilidades, Verdade. né? Tirar os pensamentos limitantes, as crenças limitantes, os pensamentos negativos e trazer à existência aquilo que de fato, uma coisa que você falou hoje que você não tocou aqui, sobre o ser. Gente, a gente está dando spoiler do livro que está vindo, mas o ser, ele tem que ser mais importante do que o fazer e do que o ter, né? E isso para mim, gente, tem um peso, uma conotação muito diferente, muito real, muito palpável, porque eu estou aprendendo a ser agora, né? O fazer e o ter tá ficando para segunda, terceira instância, porque eu estou aprendendo a ser. E, gente, é libertador. É Yeah. libertador quando você passa a ser humano, ser filha. É libertador demais. Olha, Então, o fazer está totalmente ligado ao resultado de quem eu sou, o propósito pelo qual eu existo. O ato natural de fazer deve ser o fruto da minha compreensão do porquê eu existo. Mas isso uau, em si não me representa. O que me representa é a essência do que eu sou. Então, quando eu me encontro e digo eu sou isso, eu sou filho de Deus, eu sou alguém importante, eu me assumo, me posiciono à altura de exercer o fazer. E quando eu faço, é relevante.
Porque alguém que sabe quem é, ao fazer, é notado de forma diferenciada. Então, ao possuir as coisas, elas têm uma postura onde o ser é o centro, onde o ser é a essência, é o mais importante. Quando eles possuem, eles abrem a boca, ou mesmo calados, eles denotam que não tem nada. Por quê? Aqueles que de fato possuem algo nessa terra, eles denotam que eles estão com essas coisas, porque na sua forma operante de viver, eles não denotam apego às coisas. Então, ser, fazer e ter são coisas que são importantes, mas a primeira é ter. O resultado é fazer. E possuir é algo transitório, porque tudo nessa vida vai passar. E o que vai permanecer é o que você é. Ok? Eu acho que a gente está caminhando para o fim, né? Sim. Gente, E vocês têm alguma pergunta? Tá caminhando aí realmente os depois minutos você pega esse finais. finzinho que eu falei aqui e já escreve para pôr no livro. Tá vendo, gente? É assim, ó. Aí flui e aí daqui a pouco tá aí o livro disponível para Muito vocês. bom estar Bom, aqui, viu, filha? Muito bom estar com vocês todos aqui. muito bom mesmo. Quero agradecer a todos que já passaram aqui na live, né? Eu sei que a gente teve uma trava aí, mas vai ficar salvo, vai dar tudo certo. Pai, gratidão, né, pela sua disposição de estar aqui contribuindo conosco, né, falando um Sou teu pouquinho, né? servo. Oxe, idem. Estou aqui para te servir também. E, gente, tenha pessoas que vençam ao seu lado, né? Deus, ele nos dá, une, a Luciana fala muito isso, Deus une propósito, ele não une pessoas, né? Então, o Vira está na minha vida por causa do propósito. Eu louvo a Deus realmente por ele, pela Fabiana, pela Sofia, pelo Benjamin. É um privilégio para mim servir a casa deles, estar com eles, sentar à mesa, né? Ter essa intimidade é um privilégio, é uma honra para mim. Então eu gosto de frisar isso. Gratidão, gratidão pela contribuição aqui. Eu espero, né, que quem assistir seja impactado de alguma forma, né, e que possa aí sair decidido a fortalecer suas habilidades, né, porque a decisão é o primeiro passo, né, querer é o primeiro passo. Considerações finais, estamos partindo aí. Clara, gratidão, querida, por você estar aqui, viu? Clara está aqui todos os dias, é uma pessoa bem recorrente Deus aqui em nossa abençoe a live. todos. Fora os que vão ver depois, né? Muito bom. Sim. Uma Então benção. é isso. Deus Beijo. abençoe a todos. Até a próxima. E fica a dica: vejam as outras lives que com certeza serão maravilhosas, tá bom? Fernanda Aline Amanhã. Oficial. Quem puder aí, entra na minha e segue. Os que não seguem Bira ainda, Bira Gomes Gomes Oficial. Oficial. Dá uma Leões passadinha lá nos Leões Conservadores. Conservadores. Tá crescendo. Já tá com 16 seguidores o Leão. Os Leões lá. Uhul, vai chegar a 16 mil. Então Obrigado, tá, filha, gente. pela honra. Fico muito Gratidão. feliz. Com Deus. Boa noite para vocês. Bom descanso. E amanhã estamos de Músculos, volta. Músculos. rumos, Uhul. rumo ao alvo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa Com noite. Deus. Com Deus. Deus é